assistindo Se Liga na Câmara, um programa que apresenta a Câmara Municipal e te mostra como tudo funciona por aqui. E hoje nós vamos falar sobre a participação popular nas atividades aqui da Câmara. Você sabe como é que funciona isso? Vamos lá! E quem ajuda nessa questão hoje são o professor Cristiano Bodar e a estudante Beatriz Souza. Meu nome é Cristiano Bodar, sou professor da Universidade Federal de Alagoas, editor do blog Café com Sociologia, e fui desafiado pela Rio TV Câmara para explicar o funcionamento da Câmara dos Vereadores. Eu sou a Beatriz Souza, sou estudante de Pedagogia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e sou professora de Educação Infantil. Qual a definição de democracia representativa? Quando a gente fala de participação, de contribuição da Câmara dos Vereadores para a democracia, nós estamos falando de uma organização no contexto da democracia que visa possibilitar que a democracia ela aconteça. Então, se nós pegarmos a ideia de democracia, né, que tem relação direta com o conceito, a palavra, a origem da palavra, que significa governo do povo, nós vamos ver que a proposta é que a população, o povo, os cidadãos, eles participem da gestão pública, das discussões políticas, né, do seu estado, da sua cidade, do seu país. Quando a democracia ela surge num contexto lá na Grécia Antiga, onde nós estamos falando de uma cidade-estado grega, Atenas, com uma população relativamente menor em comparação às grandes cidades que nós temos hoje, e naquele momento as pessoas participavam de forma direta. Então todos os atenienses com mais de 18 anos, cidadãos de Atenas, homens, participavam diretamente dos debates públicos, então ali fazia-se a gestão para que os governadores fizessem os encaminhamentos propostos. Com o desenvolvimento das cidades, a participação social direta é impossível, né? Imagine que as discussões, por exemplo, nacionais, demandassem que nós fôssemos a Brasília, todos os cidadãos iam a Brasília se reunir para se discutir. Então, uma forma de possibilitar que a população continue participando dentro desse novo cenário de crescimento urbano das cidades, surge o sistema de representatividade. Ou seja, elegemos alguém que vai nos representar e essa pessoa ele vai, então, participar das discussões, das deliberações políticas, das deliberações públicas. E aí, nesse contexto, nós temos a figura do vereador. O vereador, ele é um representante de um determinado grupo da sociedade que o elegeu e que a sua função é justamente representar essa parcela da população. Então, a Câmara acaba tendo ali um conjunto de vereadores, esses vereadores representam determinados grupos que os elegeram e faz, então, uma participação da população via representação. E essa representação hoje ela é profissionalizada, existe salário pago a essa pessoa para nos representar, o que vai viabilizar, então, o funcionamento democrático. Mas com a crítica de representação, há outros caminhos, ou seja, uma participação mais direta da população. Então, a democracia, ela mescla o sistema representativo, que é esse quando elegemos alguém e alguém nos representa, mas também abre espaço para a participação direta, uma democracia semi-direta ou uma democracia direta, onde nós podemos participar a partir de fóruns, a partir de conselhos públicos, né, que é aberta à participação social, a participar assistindo às pautas de discussões das câmaras dos vereadores. Então, nós temos outros caminhos para além da representatividade na participação. E a Câmara dos Vereadores, a depender da Câmara, elas criam um mecanismo para possibilitar essa participação. É muito comum algumas câmaras, por exemplo, antes de votar uma determinada matéria, abre-se no site para que as pessoas dêem a sua opinião, ou abre-se debates públicos para que a população entenda melhor a temática, consulta pública, né, através de fóruns,
através de plebiscito. Então, existem várias ferramentas para que nós venhamos participar da democracia. Então, a junção entre os caminhos representativos e os caminhos de participação direta se somam para que nós tenhamos uma gestão pública, um sistema político cada vez mais democrático. Como a gente pode enxergar a democracia representativa na prática? A Câmara e a população têm um papel muito importante na definição do orçamento municipal, né? Seja dentro de no caso da população, de uma forma direta ou indireta, uma vez que lembrando que os vereadores são representantes da sociedade. Então, logo, quando o vereador atua sobre o orçamento, nós temos aí uma participação da sociedade de forma indireta. Então, o vereador, representando um determinado grupo social, ele tem como um das suas funções examinar as propostas orçamentárias que vêm do Executivo. Então, o prefeito, junto com o seu secretariado, faz uma proposta de uso dos recursos públicos e cabe aos vereadores fazerem a avaliação para aprovação ou não do uso desses recursos. Lembrando que a função do vereador é justamente fiscalizar. Então, a sua participação nesse momento é extremamente importante. E, por um outro lado, a Câmara dos Vereadores acaba tendo a palavra final com relação à proposta orçamentária que vem do Executivo Municipal. E a população, como que ela pode participar, como que ela pode se inserir? Como eu disse, ela se insere de forma representativa, ou seja, por meio do seu vereador, que vai levar as suas demandas, as demandas do bairro. Então, esse vereador vai estar na incumbência de ver se dentro daquela proposta orçamentária tem benfeitorias, manutenções que atende aos seus representados, mas a população também pode participar, em muitos casos, a depender das experiências que se espalham pelo Brasil, de forma mais direta. De que outras maneiras a população pode participar da democracia? É possível que nós tenhamos participação social para além da representação dos nossos vereadores eleitos, né? A Câmara, existe instrumentos ou espaços de participação social para além do mecanismo de representatividade. Eu vou citar 3, que é a ouvidoria, que é um canal disponível para que o cidadão possa ali apresentar as suas críticas, as suas sugestões. É um canal justamente para ouvir o cidadão, que está disponível para aqueles que assim desejarem. Existe um outro mecanismo de participação, que é o acompanhamento da ação dos vereadores, o que se dá a partir do site de transparência. Então, todas as câmaras de vereadores possuem o site de transparência, onde nós possamos acompanhar os gastos, toda a dinâmica que envolve ali os custos da manutenção desse sistema representativo. Também o site também é um canal informativo das atividades que os representantes vêm fazendo, como quais são as temáticas, as demandas que eles vêm defendendo, quais são as leis que vêm sendo propostas, o que tem sido aprovado, o que não tem sido aprovado. Então, participar no acompanhamento possibilita que nós venhamos direcionar as nossas ações populares. E quando eu falo direcionar as ações populares, porque é possível nós, cidadãos não eleitos, atuar também de forma mais direta sobre a Câmara dos Vereadores, com, por exemplo, proposta de leis, né, que a gente chama de iniciativa popular. Então, se há uma proposta e ela tem aceitação de pelo menos 5% da população, essa proposta ela pode ser encaminhada como proposta de iniciativa popular. Ela vai ser conduzida por um ou por mais vereadores a todos os trâmites de apreciação, né, para checar se a proposta ela é condizente com as leis que estão postas e, se aprovada, ela segue para a votação. Então, é possível que clamores populares possam ser atendidos de forma mais direta, sem necessariamente ser uma ação que parte do vereador. Então, as ações populares, elas são acolhidas
a partir da proposta de lei de iniciativa popular. Uma outra forma de participação que tem se expandido muito no Brasil, sobretudo a partir dos anos 90, é a participação popular na gestão dos recursos públicos. Então, nós temos anualmente uma discussão em torno da definição dos recursos públicos municipais, né, quais serão, para onde vai ser destinado esses recursos, e cada vez mais está sendo aberto o que a gente chama, tornou-se muito comum no Brasil de chamar de orçamento participativo, né, onde a população, a partir de fóruns, a partir de reuniões, debate junto com a Câmara dos Vereadores os encaminhamentos, a destinação dos recursos públicos. Então, o que a gente chama de orçamento participativo. Então, esse orçamento, ele tem o orçamento do Executivo, né, e tem o orçamento também da Câmara. Esses orçamentos são passíveis de terem a participação social da população no direcionamento dos gastos, né, de onde vai ser gasto, quando vai ser gasto. Isso acontece anualmente e depois a cada 4 anos. Né? A gente chama de plano plurianual. E agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais bate-papo sobre a participação popular aqui na Câmara. E o Se Liga na Câmara tá de volta e agora eu quero te fazer um convite. Vai lá nas nossas redes sociais e comenta, dizendo o que você quer ver aqui no programa, o que você ainda tem dúvida sobre o Legislativo Carioca. O @ é Câmara Rio. E agora a gente volta com o Cristiano e a Beatriz. O que seriam os debates públicos? O que chamamos de debate público, para compreender o que isso significa, a gente pode recorrer ao próprio conceito, ao próprio termo que nós usamos. Né? Um debate, ou seja, existe um tema onde 2 ou mais pessoas vão tratar dessa temática. O objetivo é realmente realizar um debate em torno dessa temática, e ele é público porque há um interesse de que essa discussão, esse debate, ele seja acessível a todos os interessados. Então, quando nós falamos de um debate público numa Câmara de Vereadores, nós estamos falando num esforço de trazer uma temática, colocar essa temática como pauta de discussão e essa discussão tornar-se pública para todos os interessados, todos os cidadãos. Então, é isso que nós chamamos de debate público. Como funcionam as audiências públicas? A audiência pública se dá quando existe uma temática que não há um consenso muito claro, é uma temática às vezes polêmica, ou há uma incerteza com relação às definições em torno dessa temática. Então, se consulta a população para saber o que a população pensa sobre aquilo antes de fazer qualquer encaminhamento de definição de proposta legislativa. Como as consultas públicas acontecem? Então, como é uma temática que há uma discussão muito intensa na sociedade, para que haja uma legitimidade na proposta legislativa, faça então uma consulta pública. Então, a consulta pública é justamente isso, é você ouvir, fazer uma escuta da sociedade para saber o que a sociedade, como que a sociedade entende aquela temática, o que ela espera do vereador, o que ela espera do deputado, do senador, do deputado, que no seu encaminhar da proposta de lei. Então, a consulta pública passa necessariamente como uma forma de entender o que a sociedade quer e que os encaminhamentos tenham mais legitimidade, mais apoio social. Então, a gente tem, por exemplo, nós tivemos a consulta sobre desarmamento. Então, havia uma incerteza, uma dúvida, e a gente consulta a população para, então, fazer uma legislação baseada nessa consulta. Agora a gente vai dar uma pausa rapidinho no bate-papo dos dois para mostrar para vocês um lugar aqui na Câmara que, apesar de pequeno, tem muita importância. E o auditório fica no térreo, aqui no prédio anexo. E quem vai mostrar mais um pouquinho pra gente é o Maurício, cerimonialista aqui da Câmara do Rio. Tudo bem, Maurício? Tudo bom, boa tarde, tudo bom, galera? Vamos lá conhecer um pouquinho? Vamos. Então, galera, aqui
é o auditório aqui da Câmara Municipal do Rio. Aqui acontecem algumas reuniões de gabinete, aqui pode acontecer audiências públicas e também pode acontecer algumas solenidades, dependendo da disponibilidade do plenário que fica no segundo andar aqui da casa. Maurício, quantas pessoas cabem aqui dentro? Aqui cabem cerca de 50 pessoas, cada um no seu lugar correto. E aqui, no caso, é a mesa de quem sempre preside a sessão, o debate. Então, sempre o presidente da sessão, não necessariamente o presidente da casa, o presidente da sessão, fica aqui na cadeira principal, e os demais podem ser vereadores ou também podem ser pessoas importantes que estão vindo participar do debate. Essa parte aqui atrás simboliza geralmente como era o trabalho antigamente, que também fica muito semelhante à parte de frente para casa, no caso na parte da varanda, que mostra no caso essa pintura em alto relevo, igual semelhante a que tem na entrada da casa. Naquela parte ao fundo ali, geralmente fica a parte até da imprensa e do serviço de som aqui da casa, que no caso eles ficam sempre ali monitorados. Ali no caso possui também um vidro, só que no caso eles sempre retiram quando não tem nada, fica ali no vidro, então o pessoal da imprensa fica ali, juntamente de quem está sempre acompanhando a sessão aqui da casa. E são essas câmeras aqui, ó, que fazem a transmissão da Rio TV Câmara ao vivo dos eventos que acontecem aqui. No que consistem os grupos de pressão? Grupos de pressão se insere dentro do contexto democrático como uma prática que está relacionada justamente às dinâmicas do processo democrático. Embora o grupo de pressão pode ser algo legalizado, ou seja, legal, seguindo os ritos democráticos, como também pode haver grupos de pressão também que seguem outros caminhos, muitas vezes ilegais. Em síntese, a ideia de grupo de pressão são coletivos que têm uma determinada demanda e atuam com a intencionalidade de direcionar o processo decisório. Então, no caso da Câmara dos Vereadores, a existência de grupo de pressão visa orientar ou direcionar a atuação dos vereadores. Lembrando que quando nós falamos de política, nós estamos falando de exercer poder. E poder pode ser conceituado como o exercício de fazer valer a sua vontade. Então, como na sociedade as vontades elas são inúmeras, alguns grupos se organizam para pressionar, e aí as formas de pressão são muitas. Como eu disse, podem ser formas de pressão dentro do rito democrático, como passeatas, como greve, como, enfim, um trabalho de divulgação de uma determinada demanda, como pode ser também ações ilegais, como chantagem feita a legisladores, para que eles tomem o rumo que aquele grupo de pressão deseja. Quando a gente pensa na ação dos vereadores, nós precisamos entender que esses sujeitos são sujeitos que estão o tempo todo sofrendo pressão. E não é pressão apenas da sociedade em geral, mas de grupos organizados. E esses grupos organizados que procuram orientar a prática desse vereador são justamente o que nós chamamos de grupo de pressão. E a importância dos grupos de pressão, elas se veem justamente nas definições dos encaminhamentos legislativos. Então, muitas vezes nos deparamos com uma legislação que não atende nem o grupo representado que o vereador representa, né, e nem a sociedade em geral, mas que vai atender determinados grupos específicos. Isso não é uma coisa muito necessariamente ruim. Então, por exemplo, um grupo de mães de filhos autistas podem se reunir, montar um grupo de pressão para pressionar os vereadores para que deem melhores condições aos seus filhos dentro do contexto do ambiente escolar. Isso seria um grupo de pressão, certo? E a forma de atuar pode tornar-se aí podem se dar de várias formas. A
participação social, então, no contexto da Câmara de Vereadores, pode se dar via representatividade, mas pode se dar de diversas outras formas. Então, nós, cidadãos, quanto sujeitos políticos, que temos nossas vontades, nossos interesses, nós podemos participar, então, daquilo que é discutido, daquilo que é definido na Câmara Municipal, de diversas formas, seja a partir da ouvidoria, seja a partir acompanhando os nossos vereadores através do site de transparência, seja a partir de espaços abertos para consulta pública, seja também formando os nossos próprios grupos de pressão. É possível que os jovens se organizem e montem seus grupos de pressão para buscar que os seus interesses, né, as suas vontades, venham a ser também encaminhadas na Câmara dos Vereadores. Então, quando nós falamos qual é o nosso papel enquanto cidadão diante da Câmara dos Vereadores, nós podemos atuar tanto como representados via os nossos vereadores, e isso demanda que nós venhamos escolher muito bem quem vai nos representar e acompanhar se esse sujeito está efetivamente nos representando ou não, mas também outros espaços possíveis de participação direta para que os nossos interesses, as nossas demandas venham ser atendidas via Câmara Municipal dos Vereadores. E o Se Liga na Câmara de hoje fica por aqui e semana que vem a gente volta mostrando um pouco mais da Câmara do Rio e do Poder Legislativo. Tchau, tchau!